Eles usam jaleco, mas escondem mais do que bisturis. Atrás das grades, nem todo médico salva vidas. Alguns só prolongam o sofrimento. Olá, eu sou o Sinistro. Acompanhe agora os relatos mais sombrios de quem já viveu ou não saiu vivo dos corredores médicos das prisões. A porta da enfermaria fechou atrás de mim com aquele estalo seco que nunca soava igual. Parecia mais alto quando eu estava sozinho no turno da madrugada. Na penitenciária estadual Montenegro, silêncio nunca era paz, era prenúncio. O relógio marcava 2h50 da madrugada quando sentei na sala fria, revisando as fichas de internos recém-transferidos. Não devia estar ali, pelo menos não segundo o que me alertaram no meu primeiro dia. Se algum preso do bloco 7 reclamar de dor durante a madrugada, deixa para amanhã. Nenhum deles vai morrer até lá. Só que naquela noite tinha algo diferente. O interfone tocou e a voz do agente estava mais tensa que o normal. Doutor, o detento Lemos está gritando de novo. Quer que a gente ignore? Lemos. Era o terceiro dia seguido que o nome dele aparecia de madrugada. O laudo dizia esquizofrenia paranoide, mas não tomava medicação há semanas por conta de um erro logístico. Estava agressivo, alucinado, dizendo que alguém no corredor o chamava todas as noites. Alguém que sabia o nome dele antes de ele chegar ali. Pedi para abrirem o acesso. Os portões demoraram mais que o normal para responder. O caminho para o bloco 7 era um corredor úmido, com goteiras insistentes que pareciam marcar um compasso invertido. A cada passo, a luz fluorescente acima piscava como se estivesse decidindo se ia continuar existindo ou desistir de vez. Ao me aproximar da cela de Lemos, o som dos gritos parou, não diminuiu, parou. Um silêncio gelado tomou o corredor. Olhei para os lados. Nenhuma câmera funcionando. A do bloco 7 estava desligada há meses, diziam por falta de verba. O cheiro de ferro oxidado no ar se intensificava conforme eu me aproximava da cela dele. Quando cheguei, ele estava encolhido no canto com os olhos arregalados, olhando para cima, como se algo estivesse no teto da cela. Você está vendo também, doutor? Ele sussurrou sem tirar os olhos do ponto fixo. Olhei por instinto, nada. Mas a sensação era como se tivesse, sim, algo ali. Algo que me observava de volta. A cela estava trancada. Ainda assim, Lemos tremia como se alguém tivesse entrado e encostado nele. Ele disse que hoje não é comigo, doutor. Hoje é com você. O detento sorriu e eu recuei. Quis achar graça, racionalizar. Mas aquele sorriso não era dele, não cabia no rosto dele. Voltei apressado, quase tropeçando nos próprios passos. A luz do corredor apagou por completo quando passei pelo ponto médio entre as celas. Um zumbido começou, não nas paredes, mas dentro do meu crânio, como um apito agudo abafado. Me apoiei na parede. O metal estava gelado demais. Uma voz, muito baixa, sussurrou meu nome. Virei para trás, convencido de que alguém estava me seguindo. Nada, ou quase isso. No reflexo do vidro quebrado de uma cela vazia, vi meu jaleco e alguém debruçado sobre meu ombro. Alto, magro demais, com a pele quase cinza, olhos fundos e um sorriso como o de Lemos, largo demais, deslocado do rosto. A voz do rádio me despertou do transe. Doutor, tá tudo certo aí? Porque o senhor ainda não voltou. Eu não conseguia responder. O rádio estava mudo, mas o som da respiração ao meu lado não. Ela era lenta, constante, como de alguém esperando pacientemente para ser notado. Quando a luz voltou, eu já estava de joelhos no chão. A enfermaria estava vazia quando voltei. Nenhum agente me esperava. Nenhum alarme havia disparado. Apenas o som do ar-condicionado antigo rangendo acima da minha cabeça e a lembrança do rosto pálido colado no meu ombro. Sentei à mesa, tentando entender como uma cela trancada havia se aberto sozinha. Fiz o relatório.
Uma mentira cuidadosa, como todos os outros antes dele. Paciente em surto psicótico, removido por protocolo de segurança. Mas ele não foi removido. Ele sumiu. Nenhum agente o viu sair. Nenhuma porta registrou movimentação. A cela, segundo os registros digitais, nunca foi aberta. No dia seguinte, o supervisor me chamou. Disse que aquilo não era incomum por lá. Alguns presos só desaparecem. É melhor aceitar isso e continuar trabalhando. A penitenciária tem coisas que ninguém consegue explicar. Nem a ciência, nem a fé. A naturalidade dele me assustou mais que qualquer coisa. Nos dias seguintes, comecei a sentir os efeitos. As luzes da enfermaria oscilavam sempre que eu entrava. O sistema de prontuários travava ao tentar acessar as fichas do bloco 7. Uma enfermeira disse ter visto um detento parado no final do corredor durante a madrugada. Mas ninguém tinha sido liberado da cela. Decidi revisar o monitoramento antigo. Registros de meses passados da ala onde Lemos estava. Encontrei vídeos de outros internos acordando subitamente às 3h20 da madrugada, olhando fixamente para a câmera por longos minutos. Como se estivessem ouvindo alguém. Como se esperassem por algo. Uma das gravações me paralisou. Um homem no canto da cela, imóvel, enquanto uma figura encurvada caminhava do fundo escuro até se sentar diante dele. A câmera captou apenas silhuetas, mas a cabeça do detento se inclinou devagar, como se estivesse conversando com a coisa. Aquilo durou exatos 6 minutos. Depois ele sorriu, largo demais, e morreu ali mesmo. Ninguém registrou parada cardíaca, apenas que ele adormeceu e não acordou. Tentei denunciar. O e-mail retornou com um erro. Os superiores ignoraram. E então as coisas começaram a acontecer comigo. Sons vindos do consultório trancado. Portas abrindo sozinhas às exatas 3h20. E vultos sempre atrás de mim. Certa noite, o agente que costumava vigiar o bloco 7 pediu transferência. Disse que alguém o chamava pelo nome toda a madrugada, imitando vozes de familiares falecidos. Afirmou que uma vez viu o próprio reflexo sorrindo quando ele estava de costas. Ninguém o levou a sério, até ele desaparecer do refeitório, no meio de todos. Não houve pânico, nem buscas, apenas silêncio, como se aquilo fosse mais uma coisa da casa, mais um que aceitou. Aquilo foi me corroendo. Comecei a ficar mais tempo em casa, recusando plantões. Mas mesmo em casa, a presença me seguia. A luz do banheiro queimava todas as madrugadas, exatamente no mesmo horário. Instalei uma câmera. Gravei 3 noites. Na quarta, às 3h20, algo apareceu no canto da tela. Apenas um contorno. Longo, magro, curvado. E 2 pontos brancos fixos, como olhos que não piscam. A câmera caiu logo depois. Quando assisti o vídeo, ouvi um sussurro. Era minha voz dizendo o meu próprio nome. A penitenciária me exonerou depois de um colapso nervoso. Alegaram instabilidade emocional. Mas sei que foi porque comecei a contar. Alguns agentes me procuraram depois. Queriam saber se aquilo tudo era real. Eu apenas dizia: você vai entender quando ele te chamar pelo nome, na hora certa. Hoje, ninguém mais fala do Bloco 7. Dizem que foi desativado, mas às vezes, nas madrugadas, recebo chamadas no interfone de casa. Não há ninguém do outro lado, apenas aquele silêncio e o som de respiração próxima, do tipo que a gente só escuta quando alguém já está bem perto do nosso ouvido. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque o próximo relato pode ser ainda melhor. A porta da ala psiquiátrica não deveria ranger daquele jeito. O metal raspava no chão, como se algo dentro não quisesse que ela se abrisse. E toda vez que eu empurrava aquela folha pesada de ferro, sentia o ar mudar, como se estivesse atravessando uma fronteira entre o real e alguma coisa que não deveria existir. Trabalhar como psiquiatra clínico dentro de um presídio já é desconfortável por natureza.
Mas ali, no Hospital de Custódia de São Domingos, o desconforto era físico. O cheiro metálico do corredor central parecia grudar na garganta. E a luz fria das lâmpadas zumbia com um tom insistente, quase agudo. Comecei ali após um afastamento temporário por uma denúncia antiga que nunca foi comprovada. Foi minha chance de recomeçar, como o diretor gostava de dizer. Mas nem bem entrei no complexo e já soube, pelos próprios agentes, qual era a ala que ninguém queria cobrir. O pavilhão C, setor psiquiátrico, bloco B. As celas daquele setor eram chamadas de quartos. A direção tentava suavizar o ambiente para manter relatórios positivos. Mas todo mundo sabia que os internos dali não eram apenas pacientes psiquiátricos. Eram criminosos com históricos que iam desde mutilações até desaparecimentos nunca resolvidos. Foi lá que conheci o detento de prontuário, 88077. Nome real, Hélio Cardoso. Mas os agentes o chamavam apenas de doutor. Hélio havia sido médico antes de ser preso. Psiquiatra como eu. E estava ali, segundo consta, por uma sequência de experimentos feitos em pacientes vivos, sob o pretexto de terapia de contenção. A ficha dele estava cheia de falhas, lacunas, datas apagadas. E um detalhe me chamou a atenção. Ele havia sido transferido para ali depois de passar por 4 outras instituições. E em todas elas, o registro de saída era sempre o mesmo: unidade desativada por irregularidades. Na minha primeira visita ao bloco, Hélio estava sentado no chão, a cabeça encostada na parede, murmurando palavras desconexas. Mas o que me assustou foi outra coisa. Ele falava com alguém, e não era comigo. Seus olhos estavam fixos no canto escuro da cela, onde a câmera de segurança não alcançava. Fiz anotações. Apontei comportamento dissociativo, possível esquizofrenia paranoide, delírios auditivos. Era a explicação clínica. Mas naquela noite em casa, fui rever as imagens da cela por protocolo e vi algo que me fez perder o sono. Aos 23 segundos da gravação, Hélio ergueu a mão e alguém segurou. Não havia ninguém no campo de visão, nenhum reflexo, nenhuma presença. Mas o movimento da mão foi interrompido bruscamente, como se ele de fato tivesse apertado outra mão invisível. A câmera tremeu um pouco. O áudio captou um zumbido grave, seguido de uma palavra sussurrada. Voltou. Voltou de onde? De que lugar alguém como Hélio estava falando? Comecei a pesquisar os relatórios antigos. Muitos sumiram, outros estavam ilegíveis. Apenas um documento chamava a atenção, uma carta digital, registrada na central do hospital, enviada há 2 anos por uma médica que havia trabalhado ali. Ela dizia que algo vinha sendo alimentado por Hélio, que ele não era só um paciente, era um elo, um canal, que a cela em que ele estava, a de número 72, havia sido trancada anos antes, mas reaberta por pressão da direção. E que desde então as coisas voltaram a respirar por lá. Na semana seguinte fui chamado às pressas. Hélio havia surtado, batido a cabeça contra a parede. Quando cheguei, ele estava imóvel, mas sorria. E murmurava frases desconexas. Consegui gravar parte do áudio. Depois, limpei e isolei o som. E ali estava, a voz dele e outra voz mais grave repetindo em eco: "Você será o próximo elo." Comecei a ter crises de insônia. Ouvi sons no consultório mesmo quando o sistema indicava que todas as portas estavam trancadas. Uma madrugada, o alarme interno disparou sozinho. E quando os agentes chegaram ao setor psiquiátrico, encontraram todas as luzes apagadas. Só a cela de Hélio estava acesa. A cela estava vazia. Hélio sumiu. Nenhuma câmera registrou saída. Nenhuma porta foi aberta. Nenhum agente o viu. E ainda assim, a cela estava trancada por dentro. A luz piscava, zumbindo no mesmo tom que eu já havia ouvido na gravação. E um cheiro de coisa queimada, como cabelo ou carne, impregnava o ar.
Nos dias seguintes, começaram as alucinações. Vi Hélio no reflexo do espelho do banheiro. Vi sua sombra se mover no corredor do hospital, mesmo após sua ficha ter sido oficialmente encerrada. E, à noite, quando ouço os arquivos das sessões gravadas, há sempre uma voz nova no fundo, cada vez mais clara. As gravações começaram a apresentar falhas, mas não aquelas falhas comuns de interferência. Eram cortes precisos, de segundos exatos, onde frases inteiras sumiam, como se alguém estivesse editando os arquivos diretamente do sistema interno. Só que não havia ninguém autorizado além de mim. Na terceira noite, sem dormir, acordei deitado no chão do consultório. O monitor estava ligado, reproduzindo em looping um trecho de vídeo que eu jurei ter deletado. Era Hélio encarando a câmera, não dizendo nada, só olhando, e depois sorrindo devagar. O rosto dele não tremia, mas o fundo da cela se distorcia. Passei a desconfiar que os agentes estavam omitindo informações. Alguns evitavam contato visual, outros começaram a faltar. E então, uma enfermeira sumiu. O nome dela era Flávia, jovem, recém-contratada. Ela havia sido designada para o setor psiquiátrico no meu plantão anterior e desapareceu no trajeto até a ala C. As câmeras mostravam ela passando por 3 corredores. Depois, nada. Nenhuma imagem dela saindo, voltando ou sequer abrindo a porta. Simplesmente desapareceu. Mas, na manhã seguinte, encontrei seu crachá na minha gaveta, ainda molhado, com cheiro de mofo. Ninguém soube explicar como ele foi parar ali. Decidi descer até o bloco da cela 72 sozinho, fora do expediente. Levei uma lanterna, mesmo sabendo que as luzes deveriam estar acesas. Mas ao chegar na metade do corredor, todas as luzes se apagaram. O som dos meus passos ecoava de forma diferente, como se o chão fosse mais oco, mais fundo do que antes. A porta da cela estava entreaberta, mesmo que o sistema apontasse trancada. Entrei. Estava vazia, exceto por marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado em círculos. E havia uma marca na parede, algo escrito com o que parecia carvão. Ele não foi embora. Ele está em você. Saí correndo. Voltei para o consultório, travei as portas, tentei justificar tudo como cansaço, esgotamento mental, delírio compartilhado. Mas na tela do computador que estava desligada, apareceu meu próprio reflexo. E por trás, por menos de 1 segundo, o contorno do rosto de Hélio. Eu gritei. Ninguém ouviu. Pedi afastamento. Disseram que meu laudo de estabilidade estava comprometido. Um dos diretores me chamou de lado e perguntou se eu havia mexido nos arquivos antigos da cela 72. Não respondi. Ele então me disse uma frase que nunca vou esquecer. Ninguém sai dessa cela ileso, nem morto. Fui para casa, mas a casa estava errada. Não sei explicar. O cheiro era o mesmo do corredor. O zumbido da lâmpada do banheiro soava exatamente como o da cela. E quando fui dormir, sonhei com uma cadeira metálica, uma fita de áudio rodando e vozes. Vozes de pacientes que eu nunca atendi. Desde então, evito espelhos, evito elevadores, evito lugares onde o som não pode escapar. Porque a presença que estava com Hélio agora está comigo e ela quer que eu continue o trabalho. O que começou naquela cela ainda não acabou. Eu sou o novo elo. Aproveita esse momento e me conta aqui nos comentários de qual estado você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde esses relatos estão chegando. O sinal da tranca magnética atrasou exatos 3 segundos naquela manhã. Foi o suficiente para o som não bater com o clique habitual e fazer meu estômago revirar. Nada anormal aos olhos dos outros, mas eu notei. Era como se algo tivesse travado o tempo. Como se a prisão respirasse por conta própria, fora do ritmo humano. Trabalhar como médico em um hospital penal de segurança máxima te ensina a ouvir o que ninguém fala. E naquela segunda-feira, o silêncio era mais carregado do que de costume.
Havia umidade nas paredes internas, mesmo sem chuva há dias. O cheiro de antisséptico misturado com ferrugem era mais intenso e as luzes piscavam, sem queimar. A ala médica da penitenciária São Lázaro era isolada, construída como um anexo, abaixo do bloco disciplinar. Era onde tratávamos presos com transtornos mentais severos. E foi onde colocaram o novo paciente, transferido de urgência, vindo de um presídio rural onde algo havia saído do controle. Disseram que ele atacou a própria cela. O nome dele não constava no sistema, só o código H207. Sem foto, sem ficha médica completa, apenas um laudo escaneado de forma amadora. O texto estava todo distorcido, como se a impressora estivesse morrendo ao tentar registrar cada palavra. O que consegui entender foi influência de terceiros, discursos em línguas mortas e necessidade de contenção extrema. Quando desci até a cela adaptada para recebê-lo, notei que os agentes estavam tensos. Um deles segurava a arma com as mãos suando tanto que o coldre estava escorregando. Perguntei se haviam sedado o interno. O agente respondeu sem olhar nos meus olhos. Não. Ele já veio calmo. Calmo demais. Uma frase que parece inofensiva, mas que naquele lugar carrega peso. A cela onde colocaram H207 era diferente. Tinha as paredes cobertas por uma manta acústica antiga que soltava pequenas fibras cinzas no ar. O chão era levemente inclinado para o centro, como uma espécie de funil, e havia uma câmera no canto superior, desligada, segundo o segurança. Ordem da chefia, disseram. Eu duvidei. Na primeira consulta, ele me encarou como se já me conhecesse. Não sorriu. Não se mexeu. O rosto era fino, os olhos fundos, mas não havia traços de insanidade. O que havia ali era consciência. E era isso que me assustava. Quando me aproximei, ele disse apenas uma frase. Você sabe por que me chamaram agora, doutor? Eles não conseguiram mais esconder. Não havia tom de ameaça, nem ironia, apenas certeza. Uma certeza que fez minha pele se arrepiar de dentro para fora. A entrevista durou cerca de 15 minutos. E ele não falou mais nada. Mas o gravador registrou uma segunda voz. Uma voz que eu juro por tudo que não saiu da minha boca, nem da dele. Passei as próximas noites tentando entender o que ouvi. Peguei o arquivo e apliquei filtro de espectro no software. A voz de fundo parecia minha, mas falava em um idioma que não consegui identificar. Nenhum tradutor automático reconheceu. A frequência era muito mais baixa do que o ouvido humano deveria captar, mas estava lá. O nome H207 começou a aparecer em relatórios antigos de outras unidades psiquiátricas, em datas incompatíveis com a idade do homem que entrevistei. Havia registros da década de 70, outro de 92, depois 2009, sempre com os mesmos relatos. Paciente silencioso, aparente controle psíquico de ambiente, efeitos colaterais nos funcionários. A chefia não me autorizou a transferi-lo, muito menos a afastá-lo da ala. Pelo contrário, me pediram mais sessões, mais observação. Recebi um e-mail dizendo: avalie com profundidade os efeitos ao redor. O paciente não precisa mais falar. O foco é você agora. Achei que fosse brincadeira de mau gosto, até encontrar a porta da minha casa entreaberta. Eu morava em um prédio antigo, perto do centro, no 8º andar. Havia deixado tudo trancado pela manhã, mas naquela noite encontrei pegadas molhadas no corredor do meu apartamento, levando até o quarto. No espelho do banheiro, escritas com vapor: a cela está dentro. Era impossível, mas eu sabia o que aquilo queria dizer. Desde então, não escuto mais minha própria voz da mesma forma. Em gravações, parece haver um som atrás, um eco, como se alguém repetisse tudo com um segundo de atraso. Os pacientes novos, mesmo sem saber de nada, passaram a me encarar de modo estranho. Um deles perguntou: o senhor é o substituto dele, né? Não consegui dormir mais.
Porque agora, quando fecho os olhos, vejo a cela acústica, sinto a umidade nas paredes e ouço a mim mesmo, sussurrando em idiomas esquecidos, repetindo frases que não conheço e o pior, tudo isso com uma calma profunda. A mesma calma que a H207 tinha, a mesma calma que me disseram para temer. O som da minha própria respiração começou a parecer estranho, grave demais, profundo demais, como se estivesse vindo de um corpo maior, mais antigo, mais pesado do que o meu. Às vezes, sentia que ela ecoava não dos meus pulmões, mas das paredes da penitenciária, ou daquelas salas revestidas com espuma que ninguém limpava direito. Recebi um aviso de que o detento H207 seria transferido novamente, mas ao consultar o sistema, a cela ainda constava ocupada. E no turno da noite, os enfermeiros juravam ver o vulto de alguém sentado dentro. O curioso é que nenhum agente se oferecia mais para vigiar aquela ala. Só eu descia, só eu. Foi quando uma das câmeras voltou a gravar sozinha. E o vídeo foi enviado diretamente para o meu e-mail pessoal. Na imagem, era possível ver um homem entrando na cela de H207. Mas o que gelou meu sangue foi perceber que o homem era eu. Com a mesma roupa do dia anterior, mesmo andar, mesmo gesto com a mão esquerda. Assisti à gravação mais de uma vez, tentando encontrar cortes, manipulações. Não havia. O tempo do vídeo coincidia com um horário em que eu estava dormindo em casa, ou achava que estava. Acordei com marcas nos pés, como se tivesse caminhado por muito tempo, e meus sapatos estavam com lama seca na sola, aquela lama vermelha da ala de esgoto. Na manhã seguinte, H207 não estava mais lá. Não havia sequer cama ou algemas na cela. Como se o espaço tivesse sido revertido ao formato anterior, como se ele nunca tivesse existido. E ninguém, nenhum funcionário, lembrava do preso. Nem do nome, nem do número, nem dos relatórios. Eu fui o único a mencionar. Meu crachá deixou de funcionar em algumas áreas. Passei a ser ignorado nas reuniões, e um novo médico assumiu meu antigo plantão. Nunca o vi entrando ou saindo, mas diziam que ele dormia na penitenciária, sempre de plantão, que nunca falava, só observava. Até que, numa noite, recebi um áudio em meu celular, sem número identificado. Era a minha voz, mas mais rouca, mais antiga. Repetia a mesma frase sem parar. A cela está dentro, a cela está dentro, por 20 minutos. Quando fui buscar o histórico de chamadas, a mensagem não existia mais. E ao olhar no espelho, meu reflexo parecia hesitar, levemente atrasado, como a imagem de uma câmera mal configurada. Minha última tentativa de contato com o mundo exterior foi enviar os arquivos sobre o paciente para um colega da universidade, um psiquiatra forense com quem trabalhei no passado. Em resposta, recebi apenas um print, um antigo prontuário, datado de 1973, com um paciente de número H207. O nome do médico responsável era o meu, data de nascimento, assinatura, tudo idêntico. Só que naquele ano, eu nem era nascido. A ficha falava sobre um comportamento incomum do médico, que começou a se referir a si mesmo como dois, que afirmava se ouvir quando ninguém falava, que tentava registrar vozes em silêncio absoluto e que acabou absorvido. Na semana seguinte, a penitenciária São Lázaro foi interditada por irregularidades estruturais. Evacuaram os presos para outras unidades, mas a ala médica não foi desativada. No mapa do complexo, ela desapareceu. No relatório oficial do governo, sequer constava que havia uma unidade de saúde em funcionamento lá embaixo. Só eu lembrava. Hoje, eu atendo num consultório improvisado no subsolo de um hospital psiquiátrico. Não recebo salário, não recebo pacientes novos, não vejo luz do sol há semanas. Mas a porta se abre, todos os dias, pontualmente às 3h20 da madrugada. E um homem entra, magro, calmo, com olhos fundos. Me encara e me escuta. Ele nunca fala.
Mas toda vez que tento interromper a consulta, escuto minha própria voz dizendo para continuar, como se fosse um eco me empurrando para frente. E então eu falo. Falo como se estivesse sendo lido, repetindo frases que não compreendo. Preso numa cela que já não tem mais portas, só tempo. Se algum dia você entrar em uma penitenciária e sentir que o ar pesa demais, que a luz vibra fora do compasso e que alguém te observa por trás do próprio reflexo, não tente entender, apenas saia, porque talvez já tenha alguém ali dentro e talvez ele tenha a sua voz. Não era a primeira vez que alguém desaparecia naquela ala, mas foi a primeira vez que tentaram encobrir. Quando cheguei à unidade psiquiátrica vinculada à penitenciária São Roque, o diretor me recebeu com o tipo de silêncio que grita, nenhuma saudação, só um olhar fixo como se já soubesse o que me aguardava ali dentro. O prédio era gelado, mas não pela temperatura. As paredes, mesmo limpas, exalavam o odor de produto vencido e umidade antiga. O piso era de cimento queimado, com rachaduras que pareciam se mover quando a luz os atingia de certos ângulos. O corredor 42, o que me designaram, era o mais afastado e o menos falado. A ala abrigava internos classificados como inclassificáveis, sem registros psiquiátricos convencionais nem histórico judicial claro. Quando questionei por que não tinham prontuários digitais, a resposta foi um código burocrático que não existe em manual algum. Era como se estivessem ali por outro motivo, como se tivessem sido colocados ali por alguém. As câmeras daquela ala não gravavam. As luzes falhavam sempre no mesmo trecho, uma curva longa perto da cela 423. E os sons captados nos microfones embutidos nunca eram analisados. Havia um aviso fixado na central de monitoramento. Ignorar ruídos entre 3 e 4 da madrugada. Ordem da direção. Na primeira noite, enquanto atualizava uma ficha manual, sim, manual, ouvi o som de alguém arrastando algo pelo chão. Mas não parecia um objeto. Era ritmado demais. Como se algo respirasse com dificuldade enquanto rastejava. Saí da sala. O corredor estava vazio e ainda assim o som continuava vindo da curva escura. Levei uma lanterna, mas a luz parecia morrer ao chegar naquele trecho, como se fosse engolida. O som parou assim que dei o primeiro passo na curva, e quando voltei à sala, um dos formulários estava molhado. A parte de baixo da folha parecia ter sido mergulhada em água suja. A câmera da sala apontava para o teto, sem gravação. No terceiro dia, um interno da cela 422 me chamou pelo nome. Eu nunca tinha me apresentado, nem falado com ele. Quando perguntei como sabia quem eu era, ele respondeu, "Você já passou por aqui antes, só não lembra." Ri, desconfortável. Ele sorriu de volta e disse, "Vai lembrar quando escutar os 3 toques." Tentei pedir transferência, mas a resposta do diretor veio em papel timbrado sem assinatura. Função essencial, substituição negada. Meu nome já aparecia escalado para o plantão das próximas 3 semanas. 3 semanas seguidas, sem folga, sem rodízio, como se ninguém mais pudesse ou quisesse cobrir o corredor 42. No fim daquela semana, a cela 423 foi encontrada aberta. Os sensores não dispararam. O interno havia desaparecido. Nenhum sinal de fuga, nenhum vestígio de quebra. Apenas a camisa dele dobrada sobre o colchão com uma mancha escura no centro. Uma mancha que pulsava levemente, como se ainda estivesse viva. Toquei na mancha com a ponta da luva esperando sangue seco, mas não estava seco, nem exatamente molhado. A textura lembrava carne viva, como uma ferida recém-aberta. Recuar foi instintivo, mas quando virei as costas para sair, ouvi os 3 toques novamente, não na porta da cela, na minha nuca, como se algo tivesse tocado. Desci cambaleando até a enfermaria central e pedi para ser afastado da ala.
A técnica de enfermagem, que raramente falava, me olhou por longos segundos antes de murmurar: "Eles não deixam." Quando perguntei quem eram eles, ela apenas apontou com os olhos para o teto. Lá vi um sensor de presença, desligado. Na noite seguinte, o interno da cela 422 estava diferente. Sentado na cama, de costas para mim, cantava uma melodia que eu já ouvira, mas não sabia onde. Gravei o som e levei para a análise. Um técnico de som da equipe disse que aquilo não era uma música, e sim um lamento. Mais precisamente, o lamento de uma vaca sendo abatida. Na gravação, ao fundo, havia algo mais. Um ruído grave, intermitente, como se alguém respirasse dentro do microfone. Ampliei o som. Ouvi minha própria voz, sussurrando uma frase que nunca falei: "Você é o próximo." A voz era minha. O tom era meu. Mas eu nunca gravei aquilo. Nem sabia que o gravador estava ativado. Voltei à cela e encontrei o interno com a cabeça encostada na parede, encarando o canto superior. Murmurava que o homem do teto estava sorrindo, que já era noite lá em cima, mesmo que o relógio marcasse 4 da tarde. Eu ri de nervoso. Ele não. Apenas apontou. Quando olhei, havia um arranhão na tinta. Um símbolo. E o símbolo brilhou. Era como se o cimento tivesse sido queimado por dentro. Um calor estranho começou a sair da parede. A luz oscilou e, pela primeira vez, a sirene de emergência soou. A ala inteira foi trancada automaticamente. Fiquei preso ali. Os outros internos começaram a gritar ao mesmo tempo. Um coro desesperado, sem sentido, mas havia ritmo, e o ritmo era de 3 toques. No turno da madrugada, o painel de luz caiu. A escuridão ali não era normal. O som que vinha dos corredores era semelhante ao de corpos sendo arrastados, mas não havia movimento nas câmeras, só estática. Fui guiado pelo som até a cela 423, que mesmo sem ninguém, estava aberta novamente. A camisa havia sumido. No chão da cela, uma foto minha, antiga, de antes da faculdade, com a data de nascimento riscada e no lugar a palavra retorno, rasgada ao meio, como se alguém a tivesse retirado de um dossiê. Quando tentei jogar fora, a foto apareceu novamente na gaveta do meu jaleco no dia seguinte, inteira, intocada. Pedi ajuda à direção. Me mandaram conversar com o psicólogo do presídio. Na sala dele, uma surpresa. Era o mesmo homem que aparecia na gravação de segurança feita há 10 anos, quando um outro médico sumiu naquela ala. Ele não tinha envelhecido, não do mesmo jeito que nós, e os olhos dele estavam dilatados demais. Antes de sair da sala, ele me entregou uma pasta, sem dizer nada. Dentro, imagens de exames, radiografias. Todas mostravam corpos humanos sem órgãos. Todos, marcados com o mesmo símbolo queimado na cela. E na última folha, havia meu nome, com a data de alta médica registrada como amanhã às 3h20 da madrugada. Mas eu nunca pedi alta.